tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar início à obra Quincas Borba, do grande Machado de Assis. Então eu já vou pedir meu like, já vou pedir que você compartilhe muito com seus amigos, que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e não se esqueça de ativar as notificações, porque assim o YouTube te avisa sempre quando tiver vídeo novo aqui, tá bom? E setembro promete, outubro então nem se fala, outubro eu tô preparando uma surpresinha pra vocês, hein? Então fiquem atentos aí nas novidades. Se você não me segue lá nas minhas redes sociais, me segue, vou deixar aqui na descrição pra você me seguir no Face, no Insta, no Twitter. E também tô preparando ali pra criar uma conta no Scooby também. Eu tô achando bem interessante a proposta do Scooby, que é de divulgar os livros e tudo mais. Então me segue no Scooby também. Logo, logo vai ter novidade aí pra vocês. Tá bom? Então vamos começar a leitura de Quincas Borba. Eu tô muito empolgada, você também? Então vamos lá, hein, gente? Então pegue aí a sua edição, seja ela qual for, porque como eu falei lá no vídeo de divulgação, na promo, eu vou dividir a leitura em capítulos. Então, hoje nós vamos ler do capítulo... Deixa eu confirmar aqui. Hoje nós vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 12. Lembrando que as obras do Machado estão sempre com números romanos. Então, assim, a gente precisa dar aquela reavivada da memória, né? Pra quem não tá lembrado. Eu tive que pesquisar porque eu não lembrava mesmo algumas letrinhas, o que era. Então, vamos lá. Vamos começar então. No meu caso aqui, essa edição aqui que eu tenho, que é do box Nova Fronteira, é da página 211 até a página 224, tá bom? Então é isso aí, gente. Bora lá começar a leitura, o início aí, o pontapé inicial, a introdução da narrativa, que é super bacana a gente iniciar, né, uma leitura aí de um clássico como esse, né, gente? Então vamos lá. Rubião fitava a enseada. Eram 8 horas da manhã. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta, mas na verdade, vos digo, que pensava em outra coisa. Cotejava o passado com o presente. Que era, há um ano, professor. Que é agora, capitalista? Olha para si, para as chinelas, umas chinelas de Tunis que lhe deu um recente amigo Cristiano Palha. Para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu. Tudo entra na mesma sensação de propriedade. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se Mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou, ambos morreram, e aqui está tudo comigo, de modo que o que parecia uma desgraça. Que o abismo que há entre o espírito e o coração, o espírito do ex-professor vexado daquele pensamento, arrepiou o caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando, o coração. Porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa nem o canoeiro? Que os olhos de Rubião acompanham arrelados? Ele, coração, vai dizendo que uma vez que a Mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse. Podia vir com um filho ou uma filha. Bonita canoa. Antes assim. Como obedece bem aos remos do homem, o certo é que eles estão no céu. Um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara enquanto lhe deitava açúcar. Ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Prata, ouro, eram os metais que amava de coração. Não gostava de bronze, mas o amigo Palha disse-lhe que era matéria de preço. E assim se explica para este par de figuras que aqui está na mala. Um Mefistófeles e um Fausto. Tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja. Primor de argentaria, execução fina e acabada. O criado esperava teso e sério. Era espanhol, e não foi sem resistência que Rubião o aceitou das mãos de Cristiano, por mais que lhe dissesse que estava acostumado aos seus crioulos de Minas
e não queria línguas estrangeiras em casa. O amigo Palha insistiu, demonstrando-lhe a necessidade de ter criados brancos. Rubião cedeu com pena. O seu bom pajem, que ele queria pôr na sala, como um pedaço de província, nem o pôde deixar na cozinha, onde reinava um francês, Jean. Foi degradado a outros serviços. Quincas Borba está muito impaciente? Perguntou Rubião, bebendo o último gole de café e lançando um último olhar à bandeja. Me parece que sim. Lá vou soltá-lo. Não foi. Deixou-se ficar, algum tempo, a olhar para os móveis, vendo as pequenas gravuras inglesas que pendiam da parede por cima dos 2 bronzes. Rubião pensou na bela Sofia, mulher do Palha. Deu alguns passos e foi sentar-se no puff, ao centro da sala, olhando para longe. Foi ela que me recomendou esses 2 quadrinhos, quando andávamos os 3 a ver coisas para comprar. Estava tão bonita, mas o que eu mais gosto dela são os ombros, que vi no baile do coronel. Que ombros! Parecem de cera, tão lisos, tão brancos. Os braços também. Os braços, que bem feitos. O Bião suspirou, cruzou as pernas e bateu com as borlas do chambre sobre os joelhos. Sentia que não era inteiramente feliz, mas sentia também que não estava longe a felicidade completa. Recompunha de cabeça uns modos, uns olhos, uns requebros sem explicação, a não ser essa, que ela o amava, e que o amava muito. Não era velho, ia fazer 41 anos, e rigorosamente parecia menos. Esta observação foi acompanhada de um gesto. Passou a mão pelo queixo, barbeado todos os dias, coisa que não fazia antes, por economia e desnecessidade. Um simples professor. Usava suíças, mais tarde deixou crescer a barba toda, tão macias, que dava gosto passar os dedos por elas. E recordava assim o primeiro encontro na estação de Vassouras, onde Sofia e o marido entraram no trem da estrada de ferro, no mesmo carro em que ele descia de Minas. E foi ali que ele achou aquele par de olhos viçosos que pareciam repetir a exortação do profeta. Todos vós que tendes sedes, vinde às águas. Não trazia ideias adequadas ao convite. É verdade. Vinha com a herança na cabeça, o testamento, o inventário, coisas que é preciso explicar primeiro, a fim de entender o presente e o futuro. Deixemos Rubião na sala de Botafogo, batendo com as borlas no chambre dos joelhos, e cuidando da bela Sofia. Vem comigo, leitor. Vamos vê-lo meses antes, à cabeceira do Quincas Borba. Este Quincas Borba, se acaso me fizesse o favor de ler as Memórias Póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo náufrago da existência que ali aparece. Mendigo, herdeiro inopinado e inventor de uma filosofia. Aqui o tens agora em Barbacena. Logo que chegou, enamorou-se de uma viúva, senhora de condição mediana e parcos meios de vida, mas tão acanhada que os suspiros do namorado ficavam sem eco. Chamava-se Maria da Piedade. Um irmão dela, que é o presente Rubião, fez tudo possível para casá-los. Piedade resistiu, um pleures a levou. Foi esse trechozinho de romance que ligou os 2 homens. Saberia Rubião que o nosso Quincas Borba trazia aquele grãozinho de sandice que o médico supôs a Charlie? Seguramente não. Tinha-o por homem esquisito. Todavia certo que o grãozinho não se despegou do cérebro de Quincas Borba, nem antes nem depois da moléstia que lentamente o comeu. Quincas Borba tivera ali alguns parentes, mortos de agora em 1867. O último foi o tio que o deixou por herdeiro de seus bens. O Bião ficou sendo o único amigo do filósofo. Regia então uma escola de meninos que fechou para tratar do enfermo, antes de professor meter a ombros a algumas empresas que foram a pique. Durou o cargo de enfermeiro mais de 5 meses, perto de 6. Era real o desvelo de Rubião, paciente, risonho, múltiplo, ouvindo as ordens do médico, dando os remédios às horas marcadas, saindo a passeio com o doente, sem esquecer nada, nem o serviço da casa, nem a leitura dos jornais.
logo que chegava a mala da corte ou a de Ouro Preto. Tu és bom, Rubião, suspirava Quincas Borba. Grande façanha, como se você fosse mau. A opinião ostentiva do médico era que a doença do Quincas Borba iria saindo devagar. Um dia o nosso Rubião, acompanhando o médico até a porta da rua, perguntou-lhe qual era o verdadeiro estado do amigo. Ouviu que estava perdido, completamente perdido, mas que o fosse animando, para que tornar-lhe a morte mais aflitiva, pela certeza? Lá isso não, atalhou Rubião. Para ele, morrer é negócio fácil. Nunca leu um livro que ele escreveu há anos? Não sei que negócio de filosofia? Não, mas filosofia é uma coisa, e morrer de verdade é outra. Adeus. Rubião achou um rival no coração de Quincas Borba. Um cão, um bonito cão, meio tamanho, pela cor de chumbo, malhado de preto. Quincas Borba levava-o para toda parte, dormiam no mesmo quarto, e de manhã era o cão que acordava o senhor, trepando ao leito, onde trocavam as primeiras saudações. Uma das extravagâncias do dono foi dar-lhe o seu próprio nome, mas explicava-o por dois motivos, um doutrinário e outro particular. Desde que Humanitas, segundo a minha doutrina, é o princípio da vida e reside em toda parte, existe também no cão, e este pode assim receber o nome de gente, seja cristão ou muçulmano. Bem, mas por que não lhe deu antes o nome de Bernardo? Disse Rubião, com o pensamento em um rival político da localidade. Esse agora é um motivo particular. Se eu morrer antes, como presumo, sobreviverei no nome de meu bom cachorro. Riste, não? Rubião fez um gesto negativo. Pois devias rir, meu amigo, meu querido. Porque a imortalidade é o meu lote, ou o meu dote, ou como melhor nome, haja. Viverei perpetuamente no meu grande livro. Os que, porém, não souberem ler, chamarão Quincas Borba ao cachorro, e o cão, ouvindo o nome, correu à cama. Quincas Borba, comovido, olhou para Quincas Borba. Meu pobre amigo, meu bom amigo, meu único amigo. Único? Desculpa-me, tu também o és. Bem sei, e agradeço-te muito, mas a um doente perdoa-se tudo. Talvez esteja começando o meu delírio. Deixa ver o espelho. Rubião deu-lhe o espelho. O doente contemplou por alguns segundos a cara magra, o olhar febril com que descobria os subúrbios da morte, para onde caminhava a passo lento, mas seguro. E depois, com um sorriso pálido e irônico, tudo que está cá fora corresponde ao que eu sinto cá dentro. Vou morrer, meu caro Rubião. Não os gesticules, vou morrer. E que é morrer, para ficares assim espantado? Sei que você tem umas filosofias, mas falemos do jantar. Que há de ser hoje? Quincas Borba sentou-se na cama, deixando pender as pernas, cuja extraordinária magreza se adivinhava por fora das calças. Que é? Que quer? Acudiu Rubião. Nada, respondeu o enfermo sorrindo. Umas filosofias. Com que desdém me dizes isso? Repete, anda. Quero ouvir outra vez umas filosofias. Mas não é desdém, pois eu tenho capacidade para desdenhar de filosofias? Digo só porque você pode crer que a morte não vale nada, porque terá razões, princípios. Quincas Borba procurou com os pés as chinelas. Rubião chegou-lhes. Ele calçou-as e pôs-se a andar para esticar as pernas. Afagou o cão e acendeu um cigarro. Rubião quis que ele se agasalhasse e trouxesse-lhe um fraque, um colete, um chambre, um capote à escolha. Quincas Borba recusou-os com um gesto. Tinha outro ar agora, os olhos metidos para dentro, viam pensar o cérebro, e depois de muitos passos parou, por alguns segundos, diante de Rubião. Para entenderes bem o que é a morte e a vida, basta contar-te como morreu a minha avó. Como foi? Senta-te. Rubião obedeceu, dando ao rosto o maior interesse possível, enquanto Quincas Borba continuava a andar. Foi no Rio de Janeiro, começou ele. Defronte da Capela Imperial, que era então real, em dia de grande festa,
Minha avó saiu, atravessou o adro para ir até a cadeirinha que a esperava no Largo do Paço. Gente como formiga. O povo queria ver entrar as grandes senhoras nas suas ricas tractanas. E no momento em que a minha avó saía do adro para ir à cadeirinha, um pouco distante, aconteceu espantar-se uma das bestas de uma sege. A besta disparou, a outra imitou-a. Confusão, tumulto, minha avó caiu, e tanto as mulas como a sege passaram-lhe por cima. Foi levada em braços para uma botica da rua direita. Veio um sangrador, mas já era tarde. Tinha a cabeça rachada, uma perna e um ombro partidos. Era toda sangue. Expirou minutos depois. Foi realmente uma desgraça, disse Rupião. Não, não. Ouve o resto. Aqui está como se tinha passado o caso. O dono da sege estava no adro e tinha fome, muita fome, porque era tarde e almoçara cedo e pouco. Dali, pôde fazer sinal ao cocheiro. Este fustigou as mulas para ir buscar o patrão. A sege, no meio do caminho, achou um obstáculo e derrubou-o. Esse obstáculo era minha avó. O primeiro ato dessa série de atos foi um movimento de conservação. O Humanitas tinha fome. Se em vez de minha avó fosse um rato ou um cão, é certo que minha avó não morreria. Mas o fato era o mesmo. O Humanitas precisa comer. Se em vez de um rato ou de um cão fosse um poeta, Byron ou Gonçalves Dias diferia o caso no sentido de dar matéria a muitos necrológios, mas o fundo subsistia. O universo ainda não parou por lhe faltarem alguns poemas mortos em flor na cabeça de um varão ilustre ou obscuro. Mas Humanitas, e isto importa antes de tudo, Humanitas precisa comer. Rubião escutava, com a alma nos olhos, sinceramente desejoso de entender, mas não dava pela necessidade a que o amigo atribuía a morte da avó. Seguramente o dono da sege, por muito tarde que chegasse a casa, não morria de fome, ao passo que a boa senhora morreu de verdade e para sempre. Explicou-lhe como pôde essas dúvidas e acabou perguntando-lhe: e que Humanitas é esse? Humanitas é o princípio. Mas não digo nada. Tu não és capaz de entender isso, meu caro Rubião. Falemos de outra coisa. Diga sempre. Quincas Borba não deixara de andar, parou alguns instantes. Queres ser meu discípulo? Quero. Bem, irás entendendo aos poucos a minha filosofia no dia em que houveres penetrado inteiramente. E nesse dia terás o maior prazer da vida, porque não há vinho que embriague como a verdade. Crê-me, o humanitismo é o remate das coisas, e eu, que o formulei, sou o maior homem do mundo. Olha, vês como o meu bom Quincas Borba está olhando para mim? Não é ele, é Humanitas. Mas que Humanitas é esse? Humanitas é o princípio. Há nas coisas todas certa substância recôndita e idêntica. Um princípio único, universal, eterno, comum, indivisível e indestrutível. Ou, para usar a linguagem do grande Camões, uma verdade que nas coisas anda, que mora no visível e invisível. Pois essa substância, ou verdade, esse princípio indestrutível, que é Humanitas. Assim lhe chamo, porque resume o universo, e o universo é o homem. Vais entendendo? Pouco, mas ainda assim. Como é que é a morte da sua avó? Não há morte. O encontro de duas expansões, ou a expansão de duas formas, pode determinar a supressão de uma delas. Mas rigorosamente não há morte. Há vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra, e a destruição não atinge o princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos.
Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que uma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas. Mas e a opinião do exterminado? Não há exterminado. Desaparece o fenômeno. A substância é a mesma. Nunca viste ferver água? Hás de lembrar-te que as bolhas fazem-se e desfazem-se de contínuo, e tudo fica na mesma água. Os indivíduos são essas bolhas transitórias. Bem, a opinião da bolha. Bolha não tem opinião. Aparentemente, há nada mais contristador que uma dessas terríveis pestes que devastam um ponto do globo. E todavia, esse suposto mal é um benefício. Não só porque elimina os organismos fracos, incapazes de resistência, como porque dá lugar à observação, à descoberta da droga curativa, à higiene. É filha de podridões seculares. Devemos-la a milhões de corrompidos e infectos. Nada se perde, tudo é ganho. Repito, as bolhas ficam na água. Vê-se esse livro? É Dom Quixote. Se eu destruir o meu exemplar, não elimino a obra, que continua eterna nos exemplares subsistentes e nas edições posteriores. Eterna e bela, belamente eterna, como este mundo divino e supradivino. Quincas Borba calou-se de exausto e sentou-se ofegante. Rubião acudiu, levando-lhe água e pedindo que se deitasse para descansar, mas o enfermo, após alguns minutos, respondeu que não era nada. Perdera o costume de fazer discursos, é o que era. E afastando com um gesto a pessoa de Rubião, a fim de poder encará-la sem esforço, empreendeu uma brilhante descrição do mundo e suas excelências. Misturou ideias próprias e alheias, imagens de toda sorte, idílicas, épicas, a tal ponto que Rubião perguntava a si mesmo como é que um homem que ia morrer dali a dias podia tratar tão galantemente aqueles negócios. Ande repousar um pouco, Quincas Borba refletiu. Não, vou dar um passeio. Agora não, você está muito cansado. Qual? Passou. Ergueu-se e pôs paternalmente as mãos sobre os ombros de Rubião. Você é meu amigo? Que pergunta? Diga. Tanto ou mais do que este animal, respondeu Rubião, um arrombo de ternura. Quincas Borba apertou-lhe as mãos. Bem. No dia seguinte, Quincas Borba acordou com a resolução de ir ao Rio de Janeiro. Voltaria no fim de um mês. Tinha certos negócios. Rubião ficou espantado. E a moléstia? E o médico? O doente respondeu que o médico era um charlatão e que a moléstia precisava espairecer, tal qual a saúde. Moléstia e saúde eram dois caroços do mesmo fruto. Dois estados de humanitas. Vou a alguns negócios pessoais, concluiu o enfermo. E levo, além disso, um plano tão sublime que nem mesmo você poderá entendê-lo. Desculpe-me esta franqueza, mas eu prefiro ser franco com você a sê-lo com qualquer outra pessoa. Rubião fiou do tempo que esse projeto lhe passasse, como tantos outros, mas enganou-se. Acrescia que, em verdade, o doente parecia estar melhorando. Não ia à cama, saía à rua e escrevia. No fim de uma semana, mandou chamar o tabelião. Tabelião, repetiu o amigo. Sim, quero registrar o meu testamento. Ou vamos lá os dois. Foram os três, porque o cão não deixava partir o amo e o senhor sem acompanhá-lo. Quincas Borba registrou o testamento com as formalidades do estilo e tornou tranquilo para casa. Rubião sentia bater-lhe o coração violentamente. Está claro que eu não o deixo ir só para a corte, disse ele ao amigo. Não é preciso. Demais, Quincas Borba não vai. E não o confio a outra pessoa, senão a você. Deixo a casa como está, daqui a um mês estou de volta. Vou amanhã.
Não quero que ele pressinta a minha saída. Cuide dele, Rubião. Cuido sim. Jura? Por essa luz que me ilumina. Então, sou alguma criança? Dê-lhe leite às horas apropriadas, as comidas todas do costume, os banhos, e quando sair a passeio com ele, olhe que não vá fugir. Não, o melhor é que não saia, não saia. Vá sossegado. Quincas Borba chorava pelo outro. Quincas Borba não quis vê-lo à saída. Chorava deveras. Lágrimas de loucura ou de afeição, quaisquer que fossem, ele as ia deixando pela boa terra mineira, como o derradeiro suor de uma alma obscura prestes a cair no abismo. Horas depois, teve Rubião um pensamento horrível. Podiam crer que ele próprio incitara o amigo à viagem? Para o fim de o matar mais depressa e entrar na posse do legado, se é que realmente estava incluso no testamento. Sentiu remorsos, porque não empregou todas as forças para contê-lo? Viu o cadáver de Quincas Borba, pálido, hedionto, fitando nele um olhar vingativo. Resolveu, se acaso o fatal desfecho se desse em viagem, abrir mão do legado. Pela sua parte, o Gão vivia farecheando, ganindo, querendo fugir. Não podia dormir quieto, levantava-se muitas vezes e à noite percorria a casa e tornava ao seu canto. De manhã, Rubião chamava-o à cama e o cão acudia alegre, imaginava que era o próprio dono. Via depois que não era, mas aceitava as carícias. E fazia-lhe outras, como se Rubião tivesse de levar as suas ao amigo, ou trazê-lo para si. Demais havia-se-lhe afeiçoado também, e para ele era a ponte que o ligava à existência anterior. Não correu durante os primeiros dias, suportando menos a sede. Rubião pôde alcançar que bebesse leite, foi a única alimentação por algum tempo. E mais tarde passava as horas calado, triste, enrolado em si mesmo, ou então com o corpo estendido e a cabeça entre as mãos. Quando o médico voltou, ficou espantado da temeridade do doente. Deviam tê-lo impedido de sair. A morte era certa. Certa? Mais tarde ou mais cedo. Levou o tal cachorro? Não, senhor, está comigo. Pediu que cuidasse dele e chorou. Olhe que chorou, que foi um nunca acabar. Verdade é, disse ainda Rubião para defender o enfermo. Verdade é que o cachorro merece a estima do dono. Parece gente. O médico tirou o largo chapéu de palha para consertar a fita e depois sorriu. Gente? Com que então parecia gente? Rubião insistia e depois explicava. Não era gente como a outra gente, mas tinha coisas de sentimento e até de juízo. Olhe, ia contar-lhe uma... Não, homem, não. Logo vou a um doente de erisipela. Se vierem cartas dele e não forem reservadas, desejo vê-las, ouviu? E lembranças ao cachorro, concluiu saindo. Algumas pessoas começaram a mofar do Rubião e da singular incumbência de guardar um cão em vez de ser o cão que guardasse a ele. Vinha a risota, choviam as alcunhas, em que haviam de dar o professor sentinela de cachorro. Rubião tinha medo da opinião pública. Com efeito, parecia-lhe ridículo. Fugia aos olhos estranhos, olhava com fastio para o animal, dava-se ao diabo, a renegava da vida. Não tivesse a esperança de um legado, pequeno que fosse, era impossível que não lhe deixasse uma lembrança. 7 semanas depois, chegou a Barbacena esta carta, datada do Rio de Janeiro, toda do punho do Quincas Borba. Meu caro senhor e amigo, você há de ter estranhado o meu silêncio. Não lhe tenho escrito por certos motivos particulares, etc. Voltarei breve, mas quero comunicar-lhe desde já um negócio reservadíssimo. Quem sou eu? Rubião. Sou Santo Agostinho. Sei que há de sorrir, porque você é um ignaro. Rubião. A nossa intimidade permitia-lhe dizer palavra mais crua, mas faço-lhe esta concessão, que é a última. Ignaro. Ouça, Ignaro. Sou Santo Agostinho. Descobri isso anteontem. Ouça e cale-se. Tudo coincide nas nossas vidas. O santo e eu passamos uma parte do tempo nos deleites e na heresia, porque eu considero heresia tudo o que não é a minha doutrina de humanitas. Ambos furtamos. Ele em pequeno umas peras de Cartago e eu, já rapaz, um relógio do meu amigo Brás Cubas. Nossas mães eram
religiosas e castas. Enfim, ele pensava, como eu, que tudo que existe é bom, e assim o demonstra no capítulo 16, livro 7 das Confissões, com a diferença que, para ele, o mal é um desvio da vontade, ilusão própria de um século atrasado, concessão ao erro, pois que o mal nem mesmo existe, e só a primeira afirmação é verdadeira. Todas as coisas são boas. Omnia bona e adeus. Adeus, Ignaro. Não contes a ninguém o que te acabo de confiar, se não queres perder as orelhas. Cala-te, guarda e agradece a boa fortuna de ter por amigo um grande homem como eu, embora não me compreendas. Hás de compreender-me. Logo que tornar a Barbacena, dar-te-ei em termos explicados, simples, adequados ao entendimento de um asno, a verdadeira noção do grande homem. Adeus. Lembranças ao meu pobre Quincas Borba. Não te esqueças de lhe dar leite e banhos. Adeus, adeus. Teu do coração, Quincas Borba. Rubião mal sustinha o papel nos dedos. Passado alguns segundos, advertiu que podia ser um gracejo do amigo e releu a carta. Mas a segunda leitura confirmou a primeira impressão. Não havia dúvida, estava doido. Pobre Quincas Borba. Assim, as esquisitices, a frequente alteração de humor, os ímpetos sem motivo, as ternuras sem proporção, não eram mais que prenúncios da ruína total do cérebro. Morria antes de morrer. Tão bom, tão alegre. Tinha impertinências, é verdade, mas a doença as explicava. O Bião enxugou os olhos, úmidos de comoção. Depois veio a lembrança do possível legado, e ainda mais o afligiu, por lhe mostrar que bom amigo ia perder. Quis ainda mais uma vez ler a carta, agora devagar, analisando as palavras, desconjuntando-as, para ver bem o sentido e descobrir se realmente era uma troça de filósofo. Aquele modo de o descompor brincando era conhecido, mas o resto confirmava a suspeita do desastre. Já quase no fim, parou enfiado. Dar-se-ia que, provada a alienação mental do testador, nulo ficaria o testamento. Dar-se-ia que, provada a alienação mental do testador, nulo ficaria o testamento. E perdidas as deixas? O Bião teve uma vertigem. Estava ainda com a carta aberta nas mãos, quando viu aparecer o doutor, que vinha por notícias do inferno. O agente do correio dissera-lhe haver chegado uma carta. Era aquela? É esta, mas... Tem alguma comunicação reservada? Justamente. Traz uma comunicação reservada, reservadíssima. Negócios pessoais. Dá licença? Dizendo isso, Rubião meteu a carta no bolso e o médico saiu. E ele respirou. Escapara ao perigo de publicar tão grave documento. Por onde se podia provar o estado mental de Quincas Borba? Minutos depois, arrependeu-se. Devia ter entregado a carta, sentiu remorsos. Pensou em mandá-la à casa do médico. Chamou por um escravo. Quando este acudiu, já ele mudara outra vez de ideia. Considerou que aquela imprudência, o doente viria em breve, dali a dias. Perguntaria pela carta, argui-lo-ia de indiscreto, de delator. Remorsos fáceis de pouca dura. Não quero nada, disse ao escravo. E outra vez pensou no legado. Calculou o algarismo. Menos de 10 contos não. Compraria um pedaço de terra, uma casa, cultivaria isto ou aquilo, ou lavraria ouro. O pior é se era menos, 5 contos. 5 era pouco, mas enfim, talvez não passasse disso. 5 que fossem era um arranjo menor, e antes menor do que nada. 5 contos. Pior seria se o testamento ficasse nulo. Vá, 5 contos. No começo da semana seguinte, recebendo os jornais da corte, ainda assinaturas do Quincas Borba, leu Rubião essa notícia em um deles. Faleceu ontem o Sr. Joaquim Borba dos Santos, tendo suportado a moléstia com singular filosofia. Era homem de muito saber e cansava-se em batalhar contra esse pessimismo amarelo e enfesado que ainda nos há de chegar aqui um dia. É a moléstia do século. A última palavra dele foi que a dor era uma ilusão e que Pangloss não era tão tolo como o invocou Voltaire. Já então delirava. Deixa muitos bens. O testamento está em Barbacena. Acabou de sofrer, suspirou Rubião.
Em seguida, atentando na notícia, viu que falava de um homem que tinha apreço, consideração, a quem se atribuía uma peleja filosófica. Nenhuma alusão à demência, ao contrário, o final dizia que ele delirara à última hora, efeito da moléstia. Ainda bem. Bion leu novamente a carta e a hipótese da troça pareceu outra vez mais verossímil. Concordou que ele tinha graça, com certeza. Quis debicá-lo, foi a Santo Agostinho, como iria a Santo Ambrósio ou a Santo Hilário, e escreveu uma carta enigmática, para confundi-lo, até voltar a rir do logro. Pobre amigo. Estava são e morto. Sim, já não padecia nada. Vendo o cachorro, suspirou. Coitado do Quincas Borba. Se pudesse saber que o senhor morreu, depois consigo. Agora que já acabou a obrigação, vou dá-la com Madre Angélica. E aí aqui a gente conclui a leitura, ok? Aqui da página 224, tá? Aí então amanhã eu venho com o capítulo 13, tá? Aqui, ó, pra gente dar sequência à leitura. Então vocês vejam aí que né, existe uma relação entre Quincas Borba e Brás Cubas, né, bem legal. No final de Brás Cubas, inclusive, aparece Quincas Borba, aparece ele no decorrer da narrativa, mas bem no finalzinho do Brás Cubas aparece Quincas Borba. E aqui ele menciona Brás Cubas também. Então é legal, então é legal como o Machado ele fez essas, né, fez essas referências, né, ele ligou aí as duas obras. E é isso, gente, eu espero que vocês estejam gostando, que história, né? Nossa, então, quer dizer, então, que a gente tem aí Rubião, tá começando a querer entender o que se passava na cabeça do Quincas, né? Ele era maluco, ele era um doido, o que é? Então vamos ver aí o decorrer da narrativa, o que vai acontecer com o nosso amigo aí, Rubião, porque ficou com ele, né? Vai ficar tudo pra ele, eu acho. Vamos ver. Vamos ver? Então amanhã eu volto, pessoal. Muito obrigado por você que ficou até aqui na leitura dessa obra fantástica. E amanhã eu volto pra gente dar continuidade. Beleza? Deixa o meu like, hein? Não esquece. Beijo, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.